Bom, agora nós vamos entrar num capítulo, a parte muito interessante, que é a aplicação do ultrassom na apendicite. Então, como eu havia comentado, a gente vai descendo com o transdutor aqui no transverso até sumir o gás. Quando o gás sumir, eu já sei que é o final do seco. Aí eu vou subindo. Eu sei que quem está no final do seco e que se projeta cruzando os vasos ilíacos, o apêndice. E olha, ele está na mesma posição anatômica de um músculo chamado psoas ilíaco. Então, é como se a gente colocasse o transdutor ali na fossa ilíaca direita do paciente, no sentido oblíquo. Então, nós vamos identificar o psoas e em cima dele costuma correr o apêndice, que termina em fundo cego. Então, a gente vem descendo no transverso, acabou o gás, aí eu vou mentalmente me lembrando dessa anatomia e vou alongando psoas para poder olhar em cima dele o apêndice, tá? Bom, e se eu quiser olhar a válvula iliocecal, basta eu ver do final do gás, eu subo uns 2 centímetros que eu vou olhar a válvula iliocecal entrando aqui, tá? Isso no ultrassom. Hoje, com essa consciência que a gente tem de não irradiar o paciente, não se coloca um paciente com apendicite direto para a tomografia. Hoje a gente tenta fazer um ultrassom antes para evitar que ele seja irradiado. E o ultrassom é interessante porque estratifica a parede. Na maioria dos pacientes a gente consegue fazer o diagnóstico. Algumas exceções são pacientes obesos, que a gente tem dificuldade técnica, realmente pacientes que já estão com perfuração, que aí eles têm uma defesa abdominal importante, impede o exame. Mas vamos lá, porque antes de desistir desse diagnóstico, a gente tem muito a dar e procurar por ele. Então, o grande objetivo do ultrassom é a gente separar o grupo de pacientes que está com quadro de apendicite não complicada do quadro dos casos dos pacientes que têm um quadro de apendicite complicada, que é quando a gente já tem perfuração, tá? Então, a não complicada sempre ele vai estar íntegro, e a complicada, ele está com alguma complicação, tá? Ele já tem, é o que é chamado apendicite gangrenosa, ele já perfurou totalmente, formando uma massa de tecidos moles, que é um fleimão, ou até um abscesso liquefeito, né? Então, aqui já está liquefeito, aqui ainda está sólido hipoecóico. Então, vamos lá. Topografia pendicular normal. Observem, se eu fizer um corte transverso nessa região, então vai a dica, desce com o transdutor no transverso para você ir até o gás acabar. Ok. Aí eu trago esse transdutor que eu estava descendo aqui no transverso, eu trago ele um pouquinho para o meio, mais medial. Aí eu vou ter o quê na imagem? O psoas, o músculo psoas no transverso, vou ter os vasos ilíacos, artéria e veia. E quem é que está bem em cima e um pouquinho mais medial? O apêndice, que ele está saindo aqui, ó. Claro que ele tem essas variações, observe. Pode até ser retrocecal, né? Mas geralmente aqui, ó, o retrocecal, eu vou localizar ele mais medial. Então, eu vou procurar nessas imediações no transverso. Se eu alongar o psoas, ele vai aparecer no longitudinal, ó. Então, observe aqui no longitudinal, eu alonguei o psoas, então eu vou olhar o colo e do colo, ó, lá daquela imagem do gás, sai uma imagenzinha que termina em fundo cego, que é o apêndice. Observe que essa imagem foi obtida com sonda convexa, então quando a gente tem muita consciência de localização e de detecção, a gente vai identificar pela anatomia. Veja que o músculo psoas, ele tem aquele padrão fibrilar de musculatura e ele tem uma peculiaridade, ele tem essa faixa hiperecóica bem no centro, que é o feixe vasculo-nervoso do músculo, ele é tudo isso aqui. Então, e o apêndice está justamente repousando lá em cima do músculo. Então, esse é o corte longitudinal e esse é o transversal. Como eu havia comentado com vocês que a gente vem descendo pela válvula aqui, ó, até acabar o gás, então a gente precisa fazer esse exercício no transverso para trazer para a medial, tentar localizar assim e depois girar para obter esse corte longitudinal, identificando o apêndice saindo do colo, tá? Bom, em situações normais, o apêndice é detectável? Sim, porque vai depender também da quantidade de gás. Mas tem paciente que está com o intestino tão limpo, tão bonitinho, que
a gente vai ver um apêndice normal. E o que é um apêndice normal? É quando ele é compressível. Se alguém nos perguntar qual é o sinal mais característico da normalidade do apêndice, é quando eu consigo comprimir aquela estrutura de fundo cego. Ela tem que ser compressível. Se eu quiser medir, ela mede todinha, no máximo até 5 milímetros, essa rodinha. Como é um diâmetro, eu posso fazer assim, assim, como vocês quiserem. Até 5 milímetros. A sua luz costuma ser virtual ou ter uma pequena quantidade de líquido ou gás. Aqui, por exemplo, está virtual, tá? Bom, qual é a técnica, então, para eu localizar o apêndice? Idealmente com transdutor linear, tá? Aqui é só uma demonstração, veja, mas aqui do ponto de vista técnico, esse corte nem estaria tão dentro, né, do que normalmente a gente faz, porque a gente vem descendo aqui, mas você tem que trabalhar em cortes oblíquos nessa região aqui. Você vai comprimir gradualmente com o transdutor, que é a manobra do francês Puellar, que é a manobra da compressão gradual, você vai comprimindo, tá? Um apêndice patológico não é compressível, ele pode até ter um apendicolito, tá? E a outra técnica, que é a compressão posterior de Lee, ó, onde você aproxima o apêndice por aqui.